Olá pessoas, hoje vamos ter mais uma aula de produção textual. Antes de qualquer coisa, escolha um lugar silencioso, um lugar calmo, para vocês conseguirem se concentrar. Peguem um caderno de vocês, peguem um estudo de vocês, tá bom? Façam as observações de vocês, as anotações, ok? Vamos começar. A aula de hoje é sobre narrativa, sobre o texto narrativo. Primeira coisa, o que seria um texto narrativo, né? Todo texto narrativo está contando uma história, beleza? Esse texto narrativo, ele vai ter os elementos que vão caracterizá-lo. Como assim? Por exemplo, o narrador. Claro, né? Narrativa. Narrador. Toda narrativa tem que ter um narrador. Enfim, esse narrador, ele pode ser três tipos de narrador. Pode ser o narrador personagem, o narrador observador ou o onisciente. O narrador personagem, ele vai ter o foco narrativo na primeira pessoa do discurso, ou seja, eu, né, no caso. Então, por exemplo, se é um narrador personagem, ele vai narrar a história que está acontecendo com ele, ou seja, sobre a visão dele, né? O narrador observador vai ter o foco narrativo na terceira pessoa, ou seja, não está acontecendo com ele, ele apenas está vendo. Ele está vendo e está narrando o que ele viu, ok? E o narrador onisciente, ele também tem um foco em terceira pessoa, não está acontecendo com ele está vendo. A única diferença é que o onisciente, além dele narrar o que ele vê acontecendo, o que ele escuta, enfim, ele vai narrar o sentimento e o pensamento, enfim, que o personagem pode ter. Então é como se ele entrasse na cabeça do personagem, ok? Por isso que o termo onisciente, tá? É como se o narrador soubesse de tudo que acontece na história. Enfim, além do narrador, toda narração vai ter que ter o personagem, ou seja, todo texto narrativo tem que ter quem está fazendo essa história, não é? Os personagens a gente pode dividir em secundários, né? E os principais. Os principais a gente vai dizer que é o protagonista quando ele que está fazendo a história, né? Enfim, o principal da história. Toda história tem que ter um protagonista. E pode ter um antagonista. O que seria um antagonista? É como se fosse o vilão da história, mas não necessariamente ele tem que ter características de vilão, mas se ele é um personagem que ele está tendo aquele destaque e está fazendo oposição a esse protagonista, a gente pode dizer sim que ele é um antagonista, tá bom? Já os personagens secundários pode ser figurantes, tá? Pode ser aqueles personagens que só aparecem com alguma função. Então, por exemplo, sei lá, estou narrando que um menino estava andando, aí ele tropeçou e derrubou o dinheiro dele, por exemplo. Aí chega uma pessoa e fala, seu dinheiro está aqui. E pronto. Esse é o papel da pessoa no texto inteiro. Tanto é que essa pessoa não tem nem nome, não tem nenhuma profundidade nesse personagem. Então aquele personagem ali, ele é muito específico, é muito pontual. Como se fosse um figurante no filme, ok? Mas a gente vai chamar de coadjuvantes, claro. Apesar de ter aqueles personagens que vão ser de forma muito, muito pontual, muito superficial, tem aqueles personagens que eles vão ter uma certa profundidade, mas não tanta. Então, por exemplo, pode ser um amigo desse menino, né, que eu narrei, pode ser a mãe dele, enfim, personagens que vão ter um determinado papel ali, né, junto com o protagonista, vão acompanhar ele de alguma forma, vão ter alguma função em relação a ele, mas sempre voltados para o protagonista, tá bom? Ou seja, essas pessoas, apesar de serem personagens, por serem personas, né, que a gente vai criar, elas não vão ter uma história aprofundada, não. A não ser que tenha uma relação com a história, né, com o enredo, com o protagonista, tá bom? Outros elementos. O espaço, né? Esse espaço, gente, pode ser tanto o espaço físico, né, que você define. Por exemplo, a história vai acontecer num parque. A história vai acontecer no hospital. A história vai acontecer no metrô. É um lugar que eu defini ali. Ou pode ser uma espécie de ambientação, né? Uma coisa mais a ver com o cenário. Por exemplo, a história vai acontecer numa cidade sombria, deserta. Então, eu não estou dizendo na cidade específica. Cidade de Fortaleza, cidade de Curitiba. Não estou dizendo um local específico. Ou uma coisa física, né? Um local físico. O que eu estou fazendo? Eu estou ambientando. Por que eu estou ambientando? Porque o meu espaço, ele vai contribuir com a história de maneira que o leitor, ele vai imersar nessa história. Então, por exemplo,
se eu quero fazer um mistério, eu posso usar esse meu espaço para causar mistério no leitor, ou seja, causar uma ambientação que passa uma ideia de suspense, né? Eu posso fazer um suspense ali, tudo bem? Enfim, e temos também um tempo. Esse tempo a gente pode avaliar dois tempos. O cronológico, né, que é o tempo linear, o tempo normal como a gente conhece, que seria a sequência dos fatos, enfim, né? E o tempo psicológico. Como assim tempo psicológico? Você tem a liberdade, né, para usar dele. O que seria? Quando um personagem, ele altera esse tempo. É como se você estivesse dentro da cabeça do personagem. Então, por exemplo, está na história, de repente o personagem lembra de alguma coisa que aconteceu com ele, ou de repente ele tem uma projeção para o futuro, ou ele imagina uma coisa, entendeu? Então, quando você mergulha na cabeça do personagem, você percebe que não é uma coisa linear. Nosso pensamento não tem essa mesma estrutura do cronológico. Por isso que a gente diz que é um tempo psicológico, tá bom? E o último elemento, que seria o mais importante, né, o esqueleto da narrativa, seria um enredo, que é basicamente o que é a história, tá bom? Esse enredo a gente pode dividir em 4 partes, para ficar melhor, né, da gente reconhecer o enredo. A primeira parte seria a apresentação, é a apresentação da minha história. Essa parte eu posso já introduzindo o espaço, né, eu posso ir ambientando, eu posso já introduzir o personagem, o protagonista, né, eu devo, inclusive, e já ir citando algumas características, ou ir contextualizando, enfim. É a apresentação, tá bom? Até o momento em que o leitor vai perceber que há uma complicação, ou seja, há um problema, há um conflito. Toda narrativa ela tem que ter um conflito. E esse conflito pode ser de variadas formas, tá? Depende da forma que você quer fazer, né? Mas tem que ter esse conflito. Esse conflito não necessariamente é uma coisa negativa ou positiva, tá? Fica a critério. Mas esse conflito ele vai ter que ser resolvido até o final da história. Até o momento que ele vai chegar no momento mais intenso. Quando ele chegar nesse momento intenso, dessa complicação, desse problema, enfim, a gente vai dizer que é o clímax da história. Ou seja, é como se fosse o auge da história, tá bom? A gente vai chamar de clímax. A partir desse clímax, ou seja, essa complicação chega a um ponto que tem que ter algum desfecho. Ou seja, tem que ter um final. O desfecho, ele vai ser a solução para esse problema. Por exemplo, aqui que você vai definir o rumo que a sua história vai tomar. Pode ser que seja um rumo feliz, um rumo triste, enfim, depende do que você quer trabalhar, ok? Então, todos esses elementos a gente separa assim para a gente conseguir reconhecer melhor, né? Mas, claro, eles vão ter que estar muito bem interligados, né? Entre eles. Enfim, para além dos elementos da narrativa, vale a gente relembrar os discursos, né? Que pode ter na narrativa. Por exemplo, o discurso direto. O discurso direto é aquele em que apresenta as falas, né? Elas vêm com pontuação, tá? Travessão ou aspas, enfim. O exemplo, discurso direto. Vou mostrar o quarto, fica no sótão. Aqui é a fala. Aqui eu tenho um verbo, né? Disse. Ou seja, no discurso direto, eu tenho a fala da personagem e tenho algum verbo de elocução, ou seja, disse, falou, questionou, perguntou, indagou, tudo bem? Eu posso usar ou travessão ou as aspas, como eu já disse, e sempre vai ter que ter os 2 pontos antes, tá bom? Então, o discurso direto, ele é bem fácil de reconhecer. Notem também que o direto, ele vai narrar também as ações das personagens. Por exemplo, bem aqui ele fala, minha prima voltou-se, e já fala a fala da personagem, eu já disse a fala. Ou seja, não necessariamente esse verbo aqui está falando perguntou, indagou, não necessariamente é algum verbo relacionado à fala, mas dentro desse contexto a gente consegue visualizar, é como se a gente estivesse na história, tá bom? Ó, a gente consegue vê-la, voltou-se e falou. Então, apesar dele não falar, ele não usar o verbo, já fica subentendido, tá bom? Essas são características do discurso direto. Discurso indireto. O indireto, a gente não vai ter essa pontuação, não vamos ter a fala do personagem do jeito que está. Ao finalizar sua defesa, o deputado acusado reafirmou não ter cometido crime algum e se diz convicto de que a justiça o absolverá e que Deus o testemunhou, sem perceber que colocara Deus em posição subalterna e acessória, ou seja, aqui a gente tem um exemplo
em que a gente consegue perceber a fala da personagem, cadê? Ó? Reafirmou não ter cometido o crime, aqui testemunhou, ou seja, a gente percebe que ele falou, mas a gente não sabe exatamente quais foram as palavras que ele usou, mas a gente sabe o que ele disse, tá bom? Isso seria o discurso indireto. E o indireto livre, que ele é um discurso direto, mas é que ele deixa parecer algumas falas das personagens. Essas falas não necessariamente são falas mesmo, são tipo pensamentos que a gente tem na nossa cabeça, tipo isso. Por exemplo, seu Tomé da bandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam ele. Até aqui, indireto normal, né? Ah, quem disse que não obedeciam? Perceberam a mudança? Sutil, mas é uma mudança, não é? O que parecia que era um discurso indireto. Cheguei aqui nessa última frase, quem disse que não obedecia? Olha a emoção que ela carrega, olha a expressividade dessa frase. Ou seja, é como se fosse a fala de alguém, não é? Ou do próprio personagem aqui, né, desse seu Tomé, ele pensando na cabeça dele, ou dos outros, nota que ele fala. Até o povo censurava, ou seja, pode ser a cabeça de alguém olhando para ele pensando isso. Ou seja, esse tipo de discurso, ele é um recurso a mais que você pode usar para dar mais essa expressividade, tá bom? Notem que isso aqui reiterou o que ele havia dito. Aqui ele disse, ele citou o povo no caso, né? E aqui ele coloca como se fosse uma fala de alguém, tudo bem? Enfim, vamos para o exercício. Identifique qual tipo de narrador do trecho abaixo. Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou o meu ofegante na esquina. Senti o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Então vamos lá, né? Aqui a gente já nota que tem aspas, a gente pensa, discurso direto. Aí no começo, a gente tem o quê? Ele narrando, né? Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas, e de repente a gente tem, e se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. É como se, e se fosse dormir, fossem indagações, não é? Indagações que o próprio personagem está tendo. A gente percebe que é como aqui, que aqui é como se a gente estivesse na cabeça do personagem. E por mais que tenha essas aspas, né, que representam a fala dele, realmente pode ter falado isso, a gente consegue receber indagações do pensamento do personagem. Então, no meio da narração, tem o pensamento do personagem. Ou seja, apesar de ter aspas, a gente pensar em discurso direto, é um discurso indireto livre, tudo bem? Porque ele vai ter essa característica, ele vai mesclar discursos, ok? Enfim, gente, a aula por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Lembre-se sempre de acessar o site da escola, que todo o conteúdo vai estar lá, tá bom? Acompanhe o canal da escola também, para vocês reverem as aulas. E a agenda digital de vocês, tá, gente? É importante vocês fazerem os exercícios, ok? E até a próxima aula.